Olá, tudo bem? Aqui é o Éder do JSBR e nesse vídeo eu vou falar sobre a integração com o ORCID no OJS. O ORCID ele é um dado que permite identificar de forma única o pesquisador. Assim como o DOI serve para identificar de forma única cada artigo, o ORCID serve para identificar os autores. E desde as primeiras versões do OJS já é possível informar o ORCID junto à autoria de cada artigo. No entanto, o ORCID ele passa a ser um dado que, além de identificar os autores, ele tem uma importância de permitir identificar se aquele autor concorda com o uso dos seus dados junto a cada artigo. Como assim? Desde as versões 3 do OJS, já existe a possibilidade de estar fazendo a validação do ORCID. Como assim? Nós temos um plugin que a princípio se chamava plugin de perfil ORCID, e hoje ele já, na versão 3.5, que é essa versão que eu vou apresentar para vocês, ele já deixa de ser um plugin e passa a ser um recurso nativo do OJS, dada a importância e a relevância desse dado. Nós chamamos também de ORCID autenticado. Por que ORCID autenticado? Porque ele deixa de ser informado manualmente. Então, já desde o OJS 3.2 já é possível fazer a autenticação do ORCID. E a partir da versão 3.5, isso deixa de ser possível e passa a ser obrigatório para uso do ORCID. Ou seja, para quem está usando ou pretende utilizar o OJS 3.5, é importante saber que nessa versão, caso estejamos utilizando essa versão sem alterações, a versão original do OJS 3.5, ele já não permite mais o preenchimento manual do ORCID junto aos contribuidores do artigo. Ou seja, esse campo onde nós digitávamos o ORCID nas versões anteriores do OJS, ele já não abre mais para digitação. Isso significa que ele passa a trabalhar somente com o ORCID autenticado. Qual que é a importância e para que serve o ORCID autenticado? Bom, o ORCID autenticado, ele garante que, primeiro, que aquele ORCID realmente pertence àquele pesquisador, do qual o nome está aparecendo ali junto aos contribuidores do artigo. E segundo, ele garante que aquele contribuidor está de acordo com a publicação do seu ORCID junto aos dados de autoria do artigo. Por quê? Porque o ORCID autenticado, ele precisa ser validado por aquele autor de determinado artigo. Quando nós fazemos uma nova submissão no OJS, e a revista em questão faz o uso desse recurso do ORCID autenticado, esse autor, ele recebe um e-mail, na verdade, cada autor do artigo recebe um e-mail, e nesse e-mail está informando que ele foi listado como autor de um determinado artigo na revista. E para fazer a validação do ORCID, ele precisa validar. Então ele vai ter um link nessa mensagem de e-mail que ele recebe, ele vai clicar nesse link e clicando nesse link ele vai pedir para fazer o login com o ORCID. Ele vai fazer ali o login com seu ORCID e fazendo o login e autorizando o uso do ORCID, ele vai ter aí o preenchimento do ORCID dele lá nos dados de autoria no OJS, ou seja, em momento nenhum ele vai digitar o seu ORCID, ou seja, ele vai ter que fazer o login para validar e aí sim o OJS vai fazer o preenchimento automático, ou seja, é importante então ressaltar que desde a versão 3.5 já não vai ser mais possível fazer a digitação do ORCID, tá? Isso por um lado parece ruim, mas na verdade ele acaba sendo uma vantagem, porque o autor ele somente vai ter o ORCID dele associado à autoria dele no artigo, caso realmente ele concorde e valide esse dado através do link recebido por e-mail. Então, ele garante aí que aquele autor ele está de acordo, não só com o uso dos dados dele, como também do uso do próprio ORCID. Isso também acaba favorecendo, porque de certa forma, o autor ele sempre vai ser notificado de que ele foi listado como um dos autores do artigo, né? Isso garante que o artigo não vai ser, por exemplo, publicado sem a anuência desse autor. Então, isso acaba também, de certa forma, contribuindo aí para que o autor ele tenha ciência de que o nome dele está sendo listado junto à autoria do artigo.
Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês numa versão 3.5 do OJS, mas isso também serve para a versão 3.4 e também para a versão 3.3. Não há nenhuma mudança significativa, a não ser da questão que eu acabei de mencionar para vocês, e desde o OJS 3.5 já não é mais possível digitar o ORCID. Ou seja, se a revista quiser listar o ORCID dos autores em cada artigo, ela precisa configurar o plugin. Caso contrário, não haverá nenhuma outra forma de usar e listar o ORCID junto aos autores do artigo. Ou seja, ele só funciona com o ORCID autenticado. E diferentemente da versão 3.4 e também da versão 3.3, onde ainda existe a possibilidade de estar fornecendo manualmente o ORCID, embora já seja também algo bastante desmotivado, ou seja, os desenvolvedores, tanto da PKP quanto do próprio ORCID, ele estimula cada vez mais para que se trabalhe com o ORCID autenticado e a partir do OJS 3.5 isso passa a ser obrigatório. Mas vamos lá. Então, nós vamos fazer essa configuração aqui numa revista utilizando o OJS 3.5. Lembrando que isso serve também para as versões anteriores, no entanto, muda um pouquinho onde fazer essa configuração. No 3.5 já é um pouquinho diferente ali a localização das telas de configuração, tá? Eu não vou trazer para as versões anteriores, mas a parte de configuração em si, os campos, basicamente são os mesmos, então vocês vão conseguir, seguindo esse passo a passo, caso queiram fazer também essa configuração em versões anteriores. Um outro ponto importante, antes de eu trazer aqui a tela e mostrar para vocês essa configuração sendo realizada no OJS, não confundam o ORCID autenticado ou plugin de perfil ORCID, como ele era chamado também nas versões 3.3 do OJS, não confundam isso com a autenticação no OJS utilizando o ORCID. Porque esse recurso de autenticação, quando eu falo autenticação, estou falando autenticação no OJS, ali onde nós vamos fazer o login utilizando o ORCID, tá? Isso também é possível, inclusive vai ter um vídeo aí que eu vou lançar logo depois desse, onde eu vou explicar como fazer a autenticação, não só a autenticação no OJS, mas como também fazer o cadastro de usuário no OJS utilizando o ORCID, tá? Então, é possível fazer o login direto via ORCID sem precisar ficar fornecendo login e senha no OJS. Para isso, a gente vai utilizar o plugin OpenID. Então, vai ter um vídeo onde eu vou explicar exatamente como fazer isso. E o interessante é que dá para trabalhar com os dois recursos ao mesmo tempo, né? O ORCID autenticado, como eu mencionei para vocês, que é aquele que deixa o ORCID autenticado mostrando ali nas páginas de resumo dos artigos, e também a autenticação utilizando o ORCID, que aí não confundam também, a autenticação utilizando o ORCID é para fazer o login ali no OJS e também para fazer o cadastro do usuário no OJS, tá? É possível trabalhar com os dois recursos ali em paralelo. Mas vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Aqui eu estou na revista que a gente vai utilizar e aqui eu estou no cadastro, no meu cadastro ali no ORCID. Eu vou ocultar depois aqui as chaves, mas basicamente nós precisamos ter uma chave de acesso do ORCID. Então cada editor de revista vai poder criar sua chave e utilizá-lo na respectiva revista. Outro ponto importante aqui do ORCID é que ele não permite gerar mais do que uma chave por usuário, ou seja, eu como usuário, pessoa física aqui no ORCID, eu posso ter uma chave, ou seja, para uma revista. Para outra revista eu precisaria ser uma outra pessoa, o editor de outra revista vai gerar com a sua revista e assim sucessivamente, tá? Cada pessoa física vai poder gerar uma chave, ok? Então vamos lá. Para gerar a chave, depois de fazer o login no ORCID de vocês, aqui na plataforma orcid.org, vocês vão ter aqui o menu do usuário, e é nesse menu do usuário mesmo que nós vamos acessar. Clicando aqui na setinha do lado direito, vai ter a opção aqui, ó, ferramentas do desenvolvedor. Eu vou acessar, e aqui ele já está aparecendo para mim o ID do cliente e o código secreto, porque eu já cadastrei. Okay? Se eu não tivesse cadastrado, ia ter o botão aqui de gerar uma nova aplicação, eu ia ter que informar aqui o nome da aplicação, a URL, a descrição, e ele vai devolver para mim a chave. Um ponto importante aqui nesse preenchimento, caso vocês forem gerar uma nova chave, lembrando que cada pessoa pode ter uma chave apenas, na hora que vocês forem informar, como URL da aplicação, informem a página inicial do portal de revistas,
tá? Não informem a URL já contendo ali a versão completa, já com os dados e nome da revista. Resumindo, então, por exemplo, nessa revista aqui, reparem que ele coloca aqui, né, o endereço do portal OJS e ele coloca aqui, ó, barra, aqui eu tenho o nome da revista e ainda o idioma, né? O idioma é quando a versão 3.5 ela passa a trazer o idioma aqui também dentro da URL. Eu vou pegar sempre a raiz da instalação do OJS, tá? Sem nada ali depois da barra. Então tá aqui, ó. Essa é a raiz da instalação do OJS. Então, é isso daqui, essa URL que eu vou informar aqui como URL da aplicação, ok? Então, nós vamos colocar o URL principal, o URL raiz do portal OJS. Aqui a descrição, ela é apenas como descrição mesmo, ela não vai ser exibida em lugar nenhum. Agora, o nome da aplicação é exibido assim quando a pessoa vai fazer ali a integração. Então, coloquem ali o nome relacionado ali ao portal de periódicos ou da revista que vocês estiverem utilizando, tá? A partir do momento que vocês salvarem, ele já vai liberar aqui, ó, o ID do cliente e o código secreto, que são os dados aqui que a gente vai precisar para fazer a configuração do plugin. Para essa etapa que eu vou agora, então estou acessando aqui uma revista e nessa revista eu já estou acessando aqui como gerente. É necessário ter acesso gerente ou editor da revista para fazer isso. No OJS 3.5, como eu falei, então ele muda um pouquinho aqui onde fica disponibilizado esse recurso. Nós vamos acessar ele aqui, ó, configurações, usuários. Nós vamos vir aqui, plugin de perfil Orchid, tá? Então, reparem que aqui eu já habilitei, então se não tiver ativado, vocês vão ativar. Depois vocês vão vir aqui na API, a API é API pública, tá? Marquem aqui a opção público. Aquele ID do cliente chave que eu coloquei aqui, vocês vão copiar lá da página do Orchid que eu mostrei para vocês. Vocês vão copiar cada uma das duas chaves e vão colocar aqui, tá? Aqui o campo cidade, vocês vão colocar aqui cidade da revista. E aí vocês vão, então, salvar as informações. Antes disso, ó, eu recomendo também marcar esse campo aqui, configurações de e-mail, enviar um e-mail para solicitar a autorização do Orchid dos autores quando o artigo é aceito, ou seja, quando ele for enviado para edição de texto, tá? Então, eu recomendo marcar essa opção aqui também, ok? Então, feito isso, vocês vão salvar as alterações, tá? E é isso. Agora, o plugin de perfil Orchid, ele já está configurado. E eu vou mostrar para vocês agora ele em funcionamento para ilustrar melhor e vocês entenderem como que funciona a autenticação do Orchid. Tá? Que, como eu falei, não confundam com a autenticação no OJS utilizando o Orchid, porque para isso existe um outro plugin e eu vou mostrar sobre isso no segundo vídeo logo em seguida. Tudo bem? Então, aqui eu já configurei. Eu vou sair aqui do sistema da revista e para não gerar confusão, eu vou fazer o login aqui utilizando um usuário que ele é um usuário limitado, ele é somente autor, tá? Dessa forma a gente não vai ter acesso a nenhum recurso especial. Então eu estou acessando aqui como autor da revista e vou fazer uma nova submissão. Assim eu vou mostrar para vocês como que funciona a autenticação do Orchid. Tudo bem? Então, eu vou fazer uma nova submissão aqui, vou na página de submissão de artigos, vou vir aqui em fazer nova submissão. E aqui na página de nova submissão, eu já vou fazer o preenchimento com os dados da submissão, vou colocar aqui qual o idioma principal da submissão, o título, vou criar aqui uma submissão de testes, vou selecionar qual seção, aqui é o checklist, né? Preciso marcar aqui que minha submissão está aderente aos requisitos da revista e consentimento com os termos de privacidade. Vou clicar aqui, então, para dar continuidade. Esse segundo estágio é o estágio onde nós vamos preencher aqui os metadados adicionais. Vamos colocar aqui palavras-chave, sempre separando elas, né? Dando Enter depois de cada uma, o resumo do artigo. Depois nós temos aqui as referências bibliográficas. Preenchi aqui os metadados, vou continuar. Eu vou para a segunda fase, então, que é a fase de anexar os arquivos. Aqui eu vou anexar um arquivo do Word e vou marcar, então, ele como texto do artigo, tá? Marquei. Agora eu vou clicar em continuar para ir para o terceiro estágio, que é o estágio onde eu informo quem são os autores do artigo. Aqui ele já está trazendo meus dados. Reparem que ele está trazendo aqui o meu Orchid também, só que como não autenticado.
tá? Nós vamos querer que ele fique autenticado também, então eu vou excluir ele daqui. Excluir, tá vendo? Eu tô no meu cadastro de autor do artigo, lembrando que o meu cadastro como autor do artigo, ele é preenchido automaticamente, afinal de contas, sou eu que estou fazendo a submissão. Como o meu ORCID não estava autenticado no meu cadastro, ele traz como não autenticado, mas eu posso excluir e vir aqui, ó. Aqui é que está a etapa aqui principal, né, desse vídeo. Eu vou clicar aqui, ó, solicitar verificação e vou confirmar. O que que esse solicitar verificação faz? Quando eu estiver finalizando essa submissão, ainda não, tá? Quando eu estiver finalizando ela, o sistema vai encaminhar para mim um e-mail para que eu faça a validação no meu ORCID e eu vou mostrar para vocês isso funcionando, tá bom? Então, eu marquei aqui a opção de solicitar o ORCID, defini aqui o meu papel como autor que já estava, né? Vamos cadastrar um autor adicional, que aí vocês vão ver para novo autor como que vai ficar. Então, vou clicar aqui em incluir o autor, vou colocar aqui um autor de teste. Nome e sobrenome, que são campos aqui obrigatórios. Vou colocar aqui um e-mail para que eu possa receber o e-mail de solicitação também do ORCID, né, para poder fazer a autenticação. País. Olha só, ORCID do segundo autor. Eu também vou marcar aqui a opção, solicitar verificação, tá bom? E confirmo. Resumo da biografia, não vou preencher. Instituição, também não vou preencher agora. E vou salvar as alterações. Olha só, vocês viram que eu marquei a opção de solicitar, né? Mas e se alguém não marcar, ou se a pessoa esquecer de marcar e clicar naquele botão? Obviamente, se eu não clicar naquele botão, eu estou fazendo uma nova submissão. Se eu não clicar naquele botão, ele não vai disparar o e-mail aqui para esse autor. Só que o editor da revista ele pode fazer isso posteriormente, né? Até porque esse artigo ele está chegando agora na revista, ele vai chegar no estágio de submissão. Esse artigo ainda vai passar eventualmente pelo estágio de avaliação até ele ser aceito. Então, após aceito, caso ainda não esteja preenchido o ORCID para um dos autores do artigo, o editor da revista pode acessar, e eu vou mostrar isso para vocês também depois, ele pode acessar e ele mesmo fazer o disparo desse novo e-mail de solicitação, caso não tenha sido feito ainda, ou caso ele mesmo tendo sido feito o disparo, o autor não tenha marcado e validado, autenticado o ORCID. Então, o editor da revista também pode fazer isso a qualquer momento, tá bom? Mas vamos lá. Então, estou terminando aqui a submissão, que tem 2 autores. Para os 2, eu vou fazer o disparo do e-mail e vou, então, salvar as informações. Aquele é o último estágio, né, de comentários para o editor. Aqui eu não vou preencher e vou clicar aqui em continuar. Aqui ele traz a tela onde ele faz um resumo, né, de todos os dados da submissão para que o autor ele possa validar e está correto. E agora sim, eu vou confirmar, clicar aqui que eu concordo e vou confirmar. Submissão concluída. Agora que a submissão foi concluída, eu vou sair aqui, tá? Eu vou fazer o login como editor da revista, né? Afinal de contas, o autor ele não tem mais o que fazer nesse momento, pelo menos nesse artigo. Eu vou voltar aqui e vou acessar como editor da revista. E nesse meio tempo, eu estou acessando aqui meu e-mail para ver e eu recebi, tá? Eu recebi aqui o e-mail de validação. Vou até mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Eu acabei de receber, tarefa editorial, revista, o nome da revista, submissão, título da submissão, o nome da revista foi designado para... Aliás, esse não, né? Aqui. Aqui. Você foi listado, né? Ele traz o nome, você foi listado como autor de uma submissão, aqui ele está trazendo o título da submissão, e aqui, ó, registre ou conecte o seu ORCID ID, tá? Então, ele já está trazendo aqui para mim, deixa eu ver, é esse mesmo, esse mesmo. Então, ele já traz aqui para eu fazer a autenticação. Então, todos os autores do artigo, onde aquela opção de solicitar a validação for marcada, eles vão receber esse e-mail e aí vão poder fazer a autenticação. Nesse aqui eu vou fazer a autenticação, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, registre seu Connect.
ele vai vir numa tela de login. Vocês não viram a tela aqui, por quê? Porque eu já estava logado no Orchid, né? Afinal de contas, eu tinha até mostrado a tela do Orchid para vocês. Como eu já estava logado, ele não pede nova autorização. Ele simplesmente vincula. E tá aqui, ó. O seu Orchid foi verificado e associado com sucesso na submissão, tá? Ou seja, eu já fiz a validação. Agora que eu acessei como editor da revista, eu vou acessar como editor da revista aquele artigo que eu acabei de submeter. Eu vou vir aqui, ó, na guia de publicação. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Esse artigo, aqui, ó, na guia publicação, aqui em contribuidores, deixa eu ver aqui o autor principal. Eu disse para vocês que tinha validado, né? Tá aqui, ó, tá validado, tá? Então o Orchid, ele realmente foi validado. Lembra que eu falei para vocês que o editor da revista também pode solicitar a qualquer momento? Então, no segundo autor aqui, ó, eu não validei, certo? Aqui, ó, foi solicitada, tá vendo? Foi solicitada, mas ainda não validou. Então, o editor da revista, a qualquer momento, mesmo que esse artigo ainda não tenha sido aprovado, tá? O editor da revista pode vir aqui, ó, reenviar, e aí esse autor vai receber agora um novo e-mail ali solicitando a validação do Orchid, tá? Então é assim que se preenche o Orchid, ou seja, não se preenche, né? O editor vem aqui, ou o autor, no caso, vem aqui e clica para fazer o envio da solicitação, ou seja, é a própria pessoa que tem que validar. Isso acaba sendo interessante, porque de certa forma o autor ele está dizendo, né? Realmente eu concordo em ser autor do artigo, afinal de contas, quando ele faz essa validação, ele faz a validação consciente de qual artigo ele está validando, né? Então, de certa forma, você tem também a validação de autoria daquele artigo, tá? Então, por isso que a gente recomenda fortemente o uso do recurso de autenticação do ORCID, até porque na versão 3.5 do OJS passa a ser a única forma de utilizar o ORCID no OJS. Lembrando que, falando em ORCID, nós temos também como fazer login e fazer cadastro de usuário utilizando o ORCID, o que nós recomendamos também, porque quando nós fazemos o login no OJS, seja como autor, seja como avaliador ou editor da revista, utilizando o ORCID, nós não precisamos ficar lembrando qual usuário e qual senha no OJS. Então, com o nosso próprio ORCID, nós conseguimos fazer o login na revista, mas esse assunto para o próximo vídeo, convido vocês também a assistirem ele. Mais uma vez, eu sou o Éder da JSBR, então nesse vídeo nós falamos um pouquinho sobre a autenticação do ORCID como autores do artigo e nos colocamos à disposição e até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, utilizem também ali as mensagens, os comentários para dar dicas aí de vídeos, né, de temas de vídeos que vocês gostariam de assistir. Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.